Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, boa noite. Desmatamento do Cerrado preocupa especialistas. De janeiro a setembro deste ano, foram 2.285 hectares devastados desse bioma. No NTV News de hoje, a gente fala sobre isso e mais. OAB realiza a primeira caminhada em Patos de Minas. Queijo mineiro reconhecido nacional e internacionalmente chega às mãos do Papa Francisco. Outubro Rosa. Procurar-se realiza ação social para alertar mulheres sobre o câncer de mama e de colo de útero. E grupo de voluntários promove cuidados com a saúde para mulheres do bairro Alto da Serra. CASPA. Especialista fala sobre curiosidades e cuidados com a doença. Em comemoração ao Dia da Ciência e da Tecnologia, você vai conhecer o profissional que torna tantas descobertas e inovações possíveis, o cientista. Ministério Público do Trabalho registra quase 300 denúncias de assédio eleitoral no Brasil. Casa das Meninas promove festa da primavera. E desinteresse e desvalorização podem ser causas de uma futura falta de uma das profissões mais importantes do país, o professor. É agora no NTV News. A gente abre a edição deste sábado com as notícias que foram destaque no NTV News durante a semana. A semana começou com operações em Patos de Minas. Na segunda-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão na cidade, ao deflagrar a Operação Covardes 3. Pelo menos 3 suspeitos foram presos durante a ação policial. E teve louvor e festa à Nossa Senhora Aparecida. A tradicional comemoração à Padroeira do Brasil contou com missas e movimentação de barraquinhas durante 10 dias seguidos. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu alerta para os casos de meningite em Minas Gerais. Mesmo não havendo surto no estado, o número de casos notificados chama a atenção. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 617 casos confirmados e 92 óbitos de todos os tipos de meningite em Minas. Em 2021, foram 522 casos e 50 óbitos no estado. No feriado, programação especial para o Dia das Crianças em várias partes da cidade, com direito a muitas brincadeiras e um trem-bala percorrendo as principais vias de Patos de Minas, carregando a criançada. E conhecemos também a história de Miriam e Maria, integrantes do programa CIEPS, Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários da UFO de Patos de Minas. E também conhecemos os trabalhos e pesquisas realizadas na universidade. E olha só, um homicídio foi registrado no início da noite deste sábado. A vítima é Guilmara Ferreira, de 23 anos, e o autor atende pelo nome de Diego. O fato aconteceu na Avenida Tomás de Aquino, no bairro Alvorada. Nossa equipe está apurando mais informações a respeito deste caso e a gente traz os detalhes a partir de segunda-feira aqui nos nossos telejornais. Depois do intervalo,
Desmatamento do Cerrado preocupa especialistas. De janeiro a setembro deste ano, foram 2.285 hectares devastados desse bioma. E OAB realiza a primeira cão-minhada em Patos de Minas. A OAB em Patos de Minas realizou na manhã deste sábado a primeira cão-minhada, com o objetivo de orientar tutores de animais sobre o cuidado com os bichinhos. Foram distribuídos brindes e realizada a vacinação antirrábica nos pets que participaram da ação. Há 10 meses, a conexão da Dona Maria, de 74 anos, e seu cãozinho de estimação é de amizade profunda. A tutora conta que cuida da saúde do pet com muito amor e carinho, como cuida da dela. O cãozinho já está há 10 anos na família. Muita coisa, a mesma coisa de um filho. Eu amo ele. Mesmo tendo o nome de desenho animado, a pequena Isabela, de 7 anos, diz que prefere o melhor amigo, o Mickey, da raça Shih Tzu. Ele é o melhor amigo dela. O que ele representa para você? Carinho, amor, confiança. Tem que dar muito amor, senão, se você deixar ele preso muito, aí ele pode ficar triste, aí ele pode morrer. Toda essa relação, que envolve amor e carinho entre cães e seus tutores, foi organizada pela OAB de Patos de Minas, pela Comissão de Proteção de Direito dos Animais. A ação, voltada para o Dia Mundial dos Animais, aconteceu na Orla da Lagoa Grande, cartão postal de Patos de Minas. Além de promoverem ações com os cãezinhos, também foi arrecadado vários quilos de ração para serem doados à ASPA. Nós estamos aqui hoje promovendo esse evento, a Caixa de Assistência dos Advogados, em conjunto com a OAB, a subseção de Patos de Minas, e esse evento tem justamente esse motivo, que é trabalhar com a comunidade, né, não só os advogados e advogadas, mas toda a população de Patos de Minas, a respeito da importância da conscientização com a proteção dos animais de forma geral, já que nós temos vivenciado aí tantas situações na nossa cidade de maus tratos, enfim. O nosso objetivo aqui hoje é trazer a população para perto da OAB, para que nós possamos fazer esse trabalho conjunto de proteção animal. A gente recebe muitas denúncias, né? E a gente encaminha sempre essas denúncias para as autoridades, para o Ministério Público, o pessoal das zoonoses também, da ASPA, está sempre junto com a gente. Nos últimos meses, Patos de Minas tem registrado um aumento nos casos de violência contra animais. Eventos como esse, promovidos pela OAB, melhoram a qualidade de vida do animal, até porque muitos são vacinados e os tutores recebem a orientação devida sobre como eles devem ser cuidados. Esse aqui, por exemplo, está todo mansinho, todo dócil, e é resultado de um cuidado promovido e bem feito pela tutora dele. A intenção é que os maus tratos contra os animais, principalmente os cachorros que são domesticados, sejam acabados aqui na cidade de Patos de Minas. Esse movimento, até que a OAB está fazendo, é um movimento assim muito bom para a saúde do animal, porque faz parte da socialização. Então, às vezes o cachorrinho fica muito sozinho em casa, é preciso ter esse contato para evitar depois, né, que a pessoa saia, o tutor saia com o seu cão e às vezes não consegue aí fazer uma caminhada agradável, saudável para o animal. Então, isso tem muito a ver com a saúde do pet e também para o bem-estar do tutor. O queijo mineiro continua ganhando o mundo. Depois de conquistar reconhecimentos internacionais, ele chegou até o Papa Francisco. A peça Barão da Canastra foi entregue ao nome máximo da Igreja Católica pelo padre Patrick Samuel Batista, que é natural da cidade de Piumhi, oeste de Minas, onde a iguaria é produzida. A responsável pela queijaria na região do Canastra é a Larissa. Foi muito importante para nós ter esse queijo chegado ao Papa, a visibilidade toda, né, que o queijo Canastra tomou. E nós ficamos muito, muito felizes e honrados de poder representar o queijo Canastra lá em Roma, né? A Canastra tem 19 queijarias que exportam, junto com os queijos, a cultura de Minas Gerais. E junto com a tradição,
vem o desenvolvimento econômico. Cada vez mais, esse produto que representa tão bem a cultura mineira vem sendo reconhecido, valorizado e conquistando os prêmios no exterior e no mercado internacional. Tudo isso só é possível diante de um esforço conjunto dos produtores que estão investindo nas suas regularizações de queijarias e no aprimoramento de todo esse processo produtivo. As políticas públicas desenvolvidas pelo governo de Minas, por meio da Emater, EPAMIG e do Instituto Mineiro de Agropecuária, vêm contribuindo para o fortalecimento do setor e assegurando a qualidade e a segurança para que os nossos produtos sejam consumidos. Por tudo isso, é que o queijo mineiro vem atravessando continentes. As vendas, tanto não só do queijo canastra, mas com outros tipos de queijo, que existem também outras queijarias, está abrindo fronteiras, ele está saindo de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. A gente muda de assunto porque a seca extrema e as enchentes comuns em todo o país nesta época do ano são exemplos de desastres naturais. O desmatamento tem contribuído e muito para esse cenário de desequilíbrio. Dados divulgados nesta semana pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado mostram que o ritmo da devastação desse bioma em agosto e setembro deste ano foi de 2.285 hectares por dia. Em 2022, o desmatamento já atingiu 617 mil hectares, uma área maior que a do Distrito Federal. Em Belo Horizonte, por meio do olhar atento de pesquisadores e das lentes das câmeras de um fotógrafo, ciência e arte se unem pela preservação do Cerrado. As belezas do Cerrado foram inspiração para o fotógrafo César Félix. As imagens captadas pelas lentes trazem um pouco da história e da riqueza desse bioma. Nós sempre procuramos, a minha equipe e eu, retratar a natureza da maneira que nós entendemos como ela deve ser retratada, em todo o seu esplendor, para justamente mostrar o quanto é importante, hoje em dia, trabalhar projetos relacionados não só à conservação, mas principalmente relacionados à recuperação de áreas tão importantes como do Cerrado, que é um bioma majoritário em Minas Gerais. E o Cerrado é mesmo um grande bem para o meio ambiente. Hoje, a vegetação ocupa 24% do território nacional e está presente em 13 estados. E é o bioma mais rico em diversidade no mundo, com mais de 12 mil espécies de flora e 2.400 espécies de fauna. É um bioma espetacular, é um bioma inédito no mundo, porque ele conta com uma diversidade altíssima. É a savana mais diversa em espécies de plantas no planeta. Só de plantas nós temos 5% do mundo no Cerrado brasileiro, que também é o segundo maior bioma da América do Sul. Então, espetacular o bioma, tendo em vista essa sua importância na biodiversidade. E biodiversidade está ligada a serviços ecossistêmicos. E o mundo agora parece que finalmente está aprendendo que a biodiversidade é vital. Que biodiversidade está ligada a serviços ecossistêmicos importantes que nos dão segurança alimentar, segurança na saúde, e segurança hídrica, e nos ajuda a proteger aí contra os problemas das mudanças climáticas, esses eventos catastróficos que nós estamos experimentando. Além da contribuição desse tipo de vegetação para o meio ambiente, o Cerrado também traz benefícios econômicos. As regiões onde ele é predominante são ótimas opções para o plantio de café, por exemplo. O café tem uma importância importantíssima no mercado mundial e Minas Gerais é o maior produtor. Nós éramos simplesmente o maior produtor, mas devido ao uso de novas tecnologias, de investimento na pesquisa científica, hoje nós já temos variedades que crescem nos lugares propícios do Cerrado, então conduzindo a frutos com teor
né, desejável aí de substâncias químicas que dão ao café esse sabor especial. Então, o café Cerrado ganhou destaque nacional e internacional, né, e essa região aí do Cerrado, aí do sul de Minas, é espetacular nesse sentido. Mas, a exemplo de outras vegetações que têm sofrido com o desmatamento, o Cerrado começa a se ver ameaçado. Um estudo da Universidade de Brasília apontou que a temperatura neste bioma já subiu 1 grau centígrado. E esse ecossistema é constantemente ameaçado pelos incêndios. Os cenários futuros de mudanças climáticas para o Cerrado são muito ruins, né? Prevemos aí, se continuarmos com essa tendência à devastação completa, a cenários de mudanças na temperatura gigantescas. Os efeitos dessas mudanças não afetam só as espécies nativas, as espécies que o público leigo acha que não tem importância, né? Mas também vai afetar nossas espécies utilizadas aí por nós para a produção de alimentos, de fibras. Então, é um tiro no pé, e os aumentos de temperatura já têm sido demonstrados e serão devastadores. Seja pelas lentes do fotógrafo, pelos dados dos pesquisadores, o Cerrado demonstra seu valor e importância. E para cuidar, imagens e informações se unem. Beleza aos olhos, responsabilidade nas atitudes. Assim teremos tempo de salvar o que ainda resta e o que ainda sustenta milhares de pessoas. O Cerrado tem uma potencialidade turística inimaginável. Dentro desse aspecto, né, de mostrar que a potencialidade turística está intrinsecamente ligada à informação por meio da educação, sensibiliza e muito a todas as questões ligadas à potencialidade turística. Daqui a pouco, no NTV News, Procurar-se realiza ação social para alertar mulheres sobre o câncer de mama e de colo de útero. Grupo de voluntários promove cuidados com a saúde para mulheres do bairro Alto da Serra. E especialista fala sobre curiosidades e cuidados para evitar a caspa. No mês da campanha Outubro Rosa, a Associação Procurar-se realizou hoje, no Parque do Mocambo, uma ação para promover a conscientização para o câncer de mama e de colo de útero. Em 2018, a Luciene descobriu que estava com câncer de mama. Desde então, ela realiza o tratamento e recebe o apoio da Procurar-se, que é uma instituição sem fins lucrativos de Patos de Minas que acolhe pessoas com a doença. Até agora, ela já removeu os 2 seios, o útero e os ovários. Uma mudança drástica na vida dela. Naquele primeiro momento a gente fica sem chão, sem saber o que fazer. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos, protege. E o apoio da família, o apoio da Procurar-se é muito importante na nossa vida. E sabemos que nada é por acaso. Então, esse mês de outubro, sabemos a importância do autoexame, da mamografia. Então, assim, não é só o mês de outubro, é o ano inteiro. Mas, assim, a gente precisa nos cuidar, nos proteger e fazer o autoexame, né, e ter o acompanhamento do médico e não desistir. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano, mais de 66 mil novos casos da doença podem aparecer no Brasil. De acordo com especialistas, esse dado tem a ver com o diagnóstico, que sempre acontece através de exames. Esse número pode ser bem maior, só que a população não tem aderido 100% ao diagnóstico precoce. De acordo com um médico mastologista de Patos de Minas que atende na rede pública de saúde, há vagas para realizar o exame de mamografia. Só que as pessoas não têm aderido a essa opção de maneira gratuita aqui em Patos de Minas. Nós temos que fomentar as políticas públicas para que em todos os lugares as pessoas tenham acesso às suas mamografias. E a nossa realidade aqui de Patos e da região não é essa. Nós temos acesso
acesso à mamografia, tanto pública quanto privada. O que nos falta, na verdade, é acesso. Muitas pacientes faltam, marcam suas mamografias e faltam. É impressionante a quantidade de mamografias marcadas na área pública e que as pacientes não comparecem. Então, assim, fica aqui o meu alerta, né, das pessoas. O serviço está aí, nós estamos numa região privilegiada, onde nós temos acesso e as pessoas precisam comparecer. Na voz doce da cantora Sara Vieira, que realizou um show ao vivo para as mulheres, muitas delas também puderam ouvir as dicas de um especialista de perto, tirar as dúvidas e até serem sorteadas com brindes e exames de diagnóstico da doença. Esse ano eu consegui. Para nós é uma coisa muito boa, né? Porque ele não entende. Principalmente a gente que é mais velho, tem pouco estudo, né? Não entende. E a gente escutando aí, a gente vai se cuidar. Muito importante, eu acho muito importante. Você vê como é que a gente ficar orientado, né? Quem não tem experiência, né? Tem que ficar com a orientação dele, a gente fica cuidar mais, né? A Marli, que também foi vítima da doença, conta que o objetivo é orientar as mulheres sobre a importância de descobrir o câncer o mais cedo possível. A nossa preocupação maior é nessa questão mesmo, né? De que elas enxergam além do corpo delas, né? E que elas realmente ouvem com atenção e procuram se cuidar. Durante a pandemia, o número de pacientes assistidos pela associação triplicou, demandando muito mais esforço do órgão não governamental. Eu até me emociono quando eu falo isso. A pandemia, ela simplesmente triplicou o número de pacientes aqui em Patos de Minas. Só em agosto nós tivemos 22 novos casos de câncer, não só de mama, de todos os tipos de câncer. Então, assim, é assustador, porque como eles deixaram de procurar o médico, né, deixaram de ir ao hospital, agora que eles estão vindo e o câncer que eles estão trazendo é muito agressivo. São coisas assim muito tristes de se ver. E a nossa preocupação é ajudar mais ainda esse paciente, não só o câncer de mama, mas também outros tipos de câncer. Luciene demorou demais a saber que estava com a doença, o que dificultou no tratamento. Tudo que é descoberto antes, a cura ela é mais rápida, né? E a gente sabe que o câncer tem cura. Então eu sempre falo, um ato de amor alivia a dor, né? Então a gente tem que se cuidar. Né? Todas as mulheres se cuidem, procuram. Com 22 anos de Fundação Procurar, eu tive câncer em 2019. Graças a Deus eu estou curada, porque eu fui preventiva, eu me cuidei a tempo e me curei, graças a Deus, graças à minha fé, graças aos meus amigos, à minha família. E quem quiser ajudar a Fundação, que liga para lá, liga no 3814-4545 e se cadastre e nos ajude a ajudar aquele que mais precisa. Pois é, e ainda sobre esse assunto, um grupo de voluntários promoveu um momento especial de cuidados com a saúde para mulheres do bairro Alto da Serra. Uma tarde especial só para elas no bairro Alto da Serra, com direito a brindes, mas principalmente com foco na saúde. Momento de prevenção ao câncer de mama. O objetivo é conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, tá? Então, todos os anos a gente desenvolve o Outubro Rosa, a campanha do Outubro Rosa, né? E hoje é a primeira vez que nós viemos aqui no Alto da Serra, né? Para desenvolver o trabalho aqui com as mulheres. Rosalina não escondeu o sorriso para contar que em seus exames nada de alterado foi constatado. Nossa, tá zero. Graças a Deus. Ficou feliz com o resultado? Nossa, como fiquei. Quem que não fica, né? Para Beatriz, o momento foi extremamente válido, principalmente pelos baixos investimentos no bairro. Isso é muito bom pra gente. Tem as consultas ali, né? Coisa que a gente tem que sair do bairro para ir lá do outro lado pra gente ter. E aqui tá tendo de graça e só chegar lá e fazer. Tem prêmio também que eles estão fazendo aqui pras crianças, pra gente, mulheres, né? Olha pra você ver, até absorvente estão dando pra gente aqui. Isso é muito bom. Teve também cuidado para os pets, que podem ser acometidos pelo câncer de mama. A
gente tem muita clínica, né, de câncer de mama em fêmeas que não são castradas. Às vezes o pessoal faz vacina anti-cio. Então essas vacinas, elas causam, né, esses tumores. E a maioria, às vezes, pode ser maligno, né? Então tem todo esse cuidado que a gente tem que ter. Então a gente vem para conscientizar da importância da castração, para evitar esses tumores de mama, evitar o uso das vacinas anti-cios, que pode acarretar isso. Lembrando que não só em fêmeas, em machos também pode ocorrer, com menos frequência, mas pode. Tanto gatas e cadelas podem também ser acometidas. Agora fica a expectativa para mais ações no bairro. Tem que acontecer mais vezes, né? Tá precisando de muita coisa aqui no bairro, viu? Muita coisa mesmo. Mas esse encontro aqui tá sendo maravilhoso. Olha só, o Brasil é o país da América Latina com maior incidência de caspa. Desencadeada por diversos fatores, a doença, que ainda não tem cura, gera inclusive problemas de comportamento. Segundo dados indicados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, 40% de toda a população já teve problemas com caspas ou apresenta picos esporádicos da doença, que, embora crônica, pode ser controlada. Mas será que as pessoas sabem identificar ou até mesmo diferenciar? Rapaz, não faço nem ideia. Caspa. Agora sabe. Dermatite é da pele, não, doença da pele. Você tem que tomar, shampoo, passar alguma coisa, né, medicamento. Ultimamente não tenho visto ninguém que tenha essa doença, não. Que é algo que incomoda, por exemplo? Sim, é terrível, né? Deve ser triste quem sofre da medida da caspa. A caspa pode causar problemas como irritações e coceiras no couro cabeludo e até mesmo no comportamento socioemocional. A dermatite seborreica é um processo inflamatório que a gente tem no nosso corpo em algumas áreas específicas. Essas áreas são as áreas que a gente normalmente tem maiores glândulas sebáceas. E esse sebo, quando aumentado de volume, de quantidade, pode irritar a pele, traduzindo no dia a dia com vermelhidão, descamação, coceira, às vezes no couro cabeludo pode estar pequenas espinhazinhas doloridas. Isso pode estar acompanhado ou não de uma coceira muito chata. E essa então seborreia, ela pode ter a caspa fina, seca, como pode ter aquela caspa amarela, grudada, aderida. Isso depende muito da região, do corpo, do couro cabeludo, do nariz, da orelha. Isso também depende assim da idade. Nos recém-nascidos é mais frequente essas cascas amareladas, aderidas. No adulto, adolescente, um pouco oleoso. No adulto jovem e o adulto um pouco mais velho, aquela caspa fubazenta, seca. A seborreia também não é contagiosa, é uma doença que a gente desenvolve, que a gente tem, conforme a nossa genética. E a medicina não entende perfeitamente o motivo pelo qual ela aparece. A gente sabe que tem fatores agravantes, por exemplo, o frio. A gente pode ter mais seborreia, em períodos que a gente está mais estressado, preocupado, ansioso, pode ter mais seborreia. Às vezes a gente usando um produto inadequado para o tipo de pele, para o cabelo, pode piorar a seborreia. E o importante é o dermatologista, as pessoas procurarem o dermatologista e ele ter absoluta certeza que se trata apenas de uma seborreia. Existem doenças que podem ser confundidas com caspa. Por isso, faz-se necessária a avaliação de um profissional. Por exemplo, a psoríase, por exemplo, uma dermatite alérgica, uma doença causada por micose. Enfim, o dermatologista vai ter absoluta segurança de que é uma dermatite seborreica e aí instituir uma orientação. Se tiver algum fator externo que agrave, tentar evitar. E adequar um shampoo próprio para aquele tipo de cabelo, a frequência certa, para que faça o controle e a pessoa não fica com aquela clínica de caspa, coceira, descamação e muitas vezes até isso piora um pouco a queda de cabelo. E é preciso estar atento aos mitos das formas de contágio. Caspa, seborreia, não se pega de pente, não se pega no barbeiro, não se pega absolutamente de nada. Isso é próprio do nosso organismo. E agora que está na moda os homens mais usando barba, na região da barba também é comum ter uma dermatite seborreica. E os homens às vezes reclamam de que, porque eu fui no barbeiro. Não, não tem contágio. Isso é próprio do nosso corpo, da nossa genética, e as áreas específicas do corpo que são mais oleosas é que desenvolve esse quadro de dermatite seborreica. A seguir no NTV News, Ministério Público do Trabalho
registra quase 300 denúncias de assédio eleitoral no Brasil. E em comemoração ao Dia da Ciência e da Tecnologia, você vai conhecer o profissional que torna possível tantas descobertas e inovações, o cientista. Amanhã, dia 16, é o Dia da Ciência e da Tecnologia. A data tem como objetivo valorizar as grandes descobertas e inovações de pesquisas. E nesse universo, a peça fundamental para que tudo isso aconteça são os cientistas. Mas para você, qual imagem vem à cabeça quando falamos em cientistas? Para muitos, é aquela figura de jaleco branco, trabalhando com o microscópio e outras máquinas, não é mesmo? Mas você vai ver agora que eles vão muito além das paredes dos laboratórios. E as pesquisas desenvolvidas são fundamentais para entender a sociedade em que vivemos. Tiago está pronto para mais um dia de trabalho. Ele é cientista. Mas por aqui nada de laboratório nem tubos de ensaio. As ferramentas mais importantes são os livros, o computador com acesso à internet, programas de tabulação de dados. Parte da pesquisa é falar com as pessoas. Tiago é cientista social. Eu entendo que por mais que os apagamentos queiram tirar a filosofia, as ciências sociais, as áreas as ciências humanas e sociais desse lugar, à medida que nós produzimos conhecimento, à medida que nós tensionamos valores e sentidos e significados, as relações sociais, entendemos como a sociedade funciona e como ela pode funcionar, e criticamos também os modelos que já estão postos, nós atuamos como cientistas. Demorou até que ele começasse a chamar a si mesmo de cientista. E muita gente que sabe da formação dele em filosofia ainda estranha. Exatamente porque existe um arquétipo, né, do que é um cientista, e eu não me enquadro dentro desse imaginário por várias questões. E acho que isso é fundamental até para a gente desfazer essa ideia de que só pode ser produtor de conhecimento um corpo específico, uma presença política específica, que existem narrativas, possibilidades e formas de pensar o mundo que são muito diversas. Como é um cientista? As pesquisas de percepção pública da ciência mostram que o imaginário popular sobre o cientista não é só o estereótipo do cientista de jaleco branco no laboratório. Até mesmo muitos cientistas acreditam que essa é a visão limitada do público, mas isso não é verdade. Construímos a imagem do cientista por meio das novelas, do cinema, da arte, da música. Na cabeça da maioria de nós, eles são geralmente geniais ou malucos, muito inteligentes, acima da média, às vezes heróicos, mas também perigosos, detentores de um poder misterioso, ambiciosos. Esse imaginário não é em si um problema, mas é importante olhar melhor para a diversidade dos cientistas que nos cercam. A palavra cientista é basicamente nova. Já existiam inúmeros avanços científicos, descobertas, e a ciência já era uma área de interesse há séculos, quando o termo cientista surgiu pela primeira vez. Isso foi só depois de 1830, faz menos de 200 anos. Físicos, matemáticos, filósofos já tinham seus trabalhos reconhecidos, mas não existia um nome para a pessoa que se dedica ao saber pelo método científico. Isso mostra que, embora a ciência faça parte da nossa vida há séculos, a profissionalização é recente. Quando nós falamos de ciências sociais, ou de ciências humanas, ou de ciências sociais aplicadas, nós estamos falando de ciências que lidam com fenômenos que dizem respeito às relações sociais, que dizem respeito às dinâmicas da vida em sociedade, com as suas complexidades, né? Com as suas diversidades culturais, com as suas diversidades econômicas, com esses desafios que, de certo modo, então, implicam o estar junto numa sociedade de conflitos, né? Estar junto numa sociedade de desníveis e, ao mesmo tempo, então, negociando posições, negociando lugares nessa sociedade. Mesmo em outras áreas, como a das ciências biológicas, o termo cientista ainda é pouco usado para falar do profissional que faz ciência.
Essa pesquisadora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG pesquisou como cientistas colegas de departamento se reconheciam. A gente buscou um grupo pequeno, um universo pequeno de biólogos do Instituto de Ciências Biológicas, e a gente, com essa hipótese de que eles não usam o nome cientista para falar que essa é a profissão deles, foi o que a gente estudou. E realmente a minoria desses entrevistados disse usar o nome cientista para se expor, para falar para uma pessoa da família, ou, por exemplo, numa ficha de banco, escreve o quê? Quase sempre professor universitário, ou então a formação inicial, pode ser biólogo, por exemplo. Se reconhecer como cientista pode ser difícil e encarar a profissão também não é fácil. O reconhecimento também vem de um aporte financeiro, pessoal. Então, a gente tem tido menos aportes para quem já é cientista, Então, assim, tanto para fazer a pesquisa em si, mas o próprio salário, As pessoas têm que viver. Então, um grande percentual dos cientistas no Brasil são de mestres que estão fazendo doutorado, por exemplo, ou que já fizeram doutorado, estão fazendo um pós-doutorado, e o pagamento deles é muito pequeno. São pessoas que ainda não têm a profissão regulamentada, Então, se não paga carteira, não tem direito à aposentadoria. Agora que a gente está começando a mexer um pouquinho os pauzinhos para as pessoas poderem ter esse direito, Porque é um trabalho super bonito, super grande e tem que ser valorizado como qualquer outro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que deve se reunir com representantes do Ministério Público Eleitoral e do Trabalho para alinhar um combate mais efetivo ao assédio eleitoral. Disse ainda que a atuação será mais efetiva e mais rápida e que em pleno século XXI é inadmissível que empregadores ainda queiram interferir no voto do empregado. E o Ministério Público do Trabalho já registrou até o momento 294 denúncias de assédio eleitoral no país nas eleições deste ano. Minas Gerais é um dos estados recordistas, com 53 denúncias desse tipo de crime. O voto é secreto, e isso está garantido na Constituição. O artigo 60, parágrafo 4, traz como norma que nunca pode ser abolida o voto direto, secreto, universal e periódico. Várias áreas da justiça brasileira têm trabalhado para garantir a proteção dos eleitores, inclusive no ambiente de trabalho. Desde uma promessa ou a concessão de um benefício específico em troca do apoio, da manifestação em prol da candidatura que foi identificada pelo empregador, ou então até mesmo do voto, como pode ser por meio de ameaça de desemprego, ameaça de represália dentro do ambiente de trabalho. Os empregadores devem estar muito atentos, porque estamos em um país de livre manifestação, mas, em ambiente corporativo, rege a regra da hierarquia. Tentar impor a opinião a um funcionário ou usar da força de trabalho para fazer propaganda política é assédio. O empregador ele tem total liberdade para fazer a sua manifestação, mas quando ele faz essa manifestação no ambiente de trabalho, ele corre o risco de ser interpretado como uma forma de orientação, de manipulação, de direcionamento do voto dos seus empregados. Então, o melhor é que ele não pratique esse tipo de fala dentro do ambiente de trabalho. Mas o que nós temos visto nos casos que temos acompanhado é algo muito mais ostensivo. Então, por exemplo, empregadores que distribuem camisetas com dizeres ou cores relacionadas a determinado candidato e deixam à disposição para os trabalhadores usarem durante a jornada. Claramente, diante dessa desigualdade, essa manifestação não é totalmente livre.
Então, não é possível isso. A gente também tem visto, em alguns casos, orientações específicas para que o trabalhador, no ambiente de trabalho dele, ele utilize determinados símbolos no local de trabalho que fazem referência a determinadas candidaturas. E temos também alguns casos em que os trabalhadores são chamados a participar de atos de propagandas políticas dentro da empresa. Isso também está proibido. Muitas campanhas estão sendo veiculadas pelo Ministério Público do Trabalho para conscientizar trabalhadores e empregadores sobre a importância do respeito às liberdades individuais. O MPT também disponibiliza canais online para denúncias que podem ser anônimas. Denúncia do Ministério Público do Trabalho é o site mpt.mp.br. Ali tem um ícone denúncia, você pode fazer a denúncia de maneira sigilosa ou até anônima. O que é importante é ter clareza sobre o que aconteceu, quando aconteceu, quem foi a pessoa que praticou aquele ato, quem estava presente àquela situação, vivenciou aquela situação, e encaminhar para o Ministério Público do Trabalho. Se tiver algum documento, pode ser um áudio, um vídeo, uma fotografia, uma mensagem, também é importante anexar à denúncia. E depois do intervalo, Casa das Meninas promove Festa da Primavera e desinteresse e desvalorização podem ser causas de uma futura falta de uma das profissões mais importantes do país, o professor. Teve início hoje a Festa da Primavera, promovida pela Casa das Meninas. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para manter a instituição. As flores, sejam elas desenhadas ou colocadas nas mesas, dão o tom à festa. É um trabalho que envolve, crianças, os familiares, é um trabalho que trabalha com as idosas, Então é um trabalho bem grande, bem árduo, mas porém prazeroso, como esse evento aqui hoje, Que não é fácil. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para manter a Casa das Meninas, que nos últimos dias tem tido queda em suas arrecadações. Arrecadar, verba para a instituição. Porque, assim, recebe muitas doações, o pessoal é muito bom, o patência é muito bom, Mas, assim, o dinheiro, a verba mesmo está em falta, para comprar remédio, para comprar muitas coisas que a gente gasta, no dia a dia aí. Então esse evento foi pensado para toda a família? Toda a família. Nós mandamos assim convite para todos os familiares, vizinhos, amigos, parentes. Narcisa sabe bem a importância de contribuir com a causa. Para assistir, a festinha das crianças, Qual que é a importância em vir participar desse evento? É estar junto com o povo, Com a família, tudo. De contribuir também com a Casa das Meninas. Contribuir também com a Casa das Meninas. E a Maria, além de contribuir, também matou a saudade e teve várias recordações. Aproveitar a festinha, que aqui é muito bom. Eu já dancei nesse forró que tem que acabar. Para mim é tudo de bom, Muito bom aqui a Casa das Meninas, porque faz muito sentido, Tudo. Uma das profissões que antecede todas as outras é a do professor. E para ser o que a gente é hoje, nós precisamos de um professor. Esse profissional influenciou o nosso desenvolvimento desde a infância. Mas acredite, ele pode vir a faltar no Brasil. Porque se o número de formados continuar como está, o país pode sofrer com uma carência de 235 mil professores até o ano de 2040. E o desinteresse pela profissão é reflexo da desvalorização que a categoria vem sofrendo. Neide é professora na cidade de Pará de Minas. Para ela, exercer a profissão é a realização de um sonho. Desde criança, eu nasci na roça, morei na roça até 11 anos. Desde criança, meu sonho era ser professora. Acho que sonho de toda criança da minha época. Só que depois que eu vim para Pará de Minas e trabalhava durante o dia em loja, estudava à noite, me esqueci um pouco disso. Mas quando eu me formei no 3º ano, tive a chance de fazer letras. Então, depois disso, descobri que era o que eu sempre quis na vida.
e fui muito feliz na minha escolha. Mas ser professor é um desejo cada vez menos comum entre os brasileiros. A estimativa da falta de profissionais em alguns anos é de um estudo divulgado em setembro pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo. A análise foi feita a partir de dados dos censos do ensino superior e da educação básica coletados pelo MEC, o Ministério da Educação. O número de ingressantes nos cursos presenciais de formação de professores caiu. Em 2010, eram mais de 290 mil e em 2020 foram menos de 190 mil. O número de ingressantes em cursos à distância cresceu, passando de pouco mais de 154 mil em 2010 para mais de 500 mil em 2020. Mas o problema que o estudo aponta é que a maioria das pessoas que concluem o curso de licenciatura, 58,3% delas, já atuam em sala de aula. Geralmente, são professores em exercício buscando mais qualificação. Ou seja, são menos jovens se formando como professores do que seria necessário para que não haja falta de profissionais em um futuro próximo. E é com uma pequena homenagem a eles, os professores, que encerramos o NTV News deste sábado. A todos os professores, e aqui eu incluo a minha mãe, o nosso reconhecimento por todo o esforço e dedicação que cada um de vocês tem para formar cada profissional e cada cidadão. E a você de casa, uma excelente noite e até a próxima. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor.